Numa igreja que você funda hoje, o pastor vai morrer e já vai ter 3 divisões daquela igreja. Sim, normal. Tipo assim, até no livro de Scott Hahn ele fala isso. Tipo assim, a igreja evangélica, o cara que sai de uma igreja e funda uma igreja aqui, ele tem 90% de chance de ele morrer e ver pelo menos 2 divisões surgindo lá de dentro. Outras igrejas aparecendo. Então, assim, é uma coisa infinita, né? Uma divisão infinita. Que, assim, então, assim, aí aquilo foi me quebrando. Foi assim, quebrando as minhas convicções, né, evangélicas, vamos dizer assim, dentro do protestantismo. E, assim, acho que por fim, uma coisa que eu não lembro exatamente como foi, assim, o que exatamente o Gustavo falou, mas eu lembro que quando eu, né, que eu falei assim, não, eu virei para a Débora e falei assim, eu desliguei o telefone e falei, domingo a gente vai na igreja lá para Geraldo, para ver como é. Ela assustou, porque eu lembro que eu estava vendo uma live do Gustavo Abadi e ele estava falando alguma coisa sobre catolicismo e alguma coisa que ele falou me bateu muito forte assim e caiu a ficha do seguinte, como vocês estavam falando. Cara, se não bastasse eu estar tendo todo esse rebuliço interno, revendo tudo que eu sei sobre a minha fé, entendendo o catolicismo, porque até naquele momento, a Débora sabe, eu já estava aceitando, entendendo e até ensinando para os outros, né? Sobre purgatório, sobre devoção ao santo. Eu já tinha entendido que tudo que tinha falado antes era mentira, que está certo. Assim, não, realmente tem que existir um purgatório. Devoção ao santo é a coisa mais normal do mundo. Não tem nada de invocação de morte, nada disso. E já estava entendendo muita coisa. Até sobre alguns dogmas marianos já estava aceitando. E aí, o que nessa live eu não vou saber exatamente o que ele falou, mas eu lembro que eu desliguei e falei assim, não, a gente vai, agora a gente vai. Eu não posso tomar decisão, porque além de tudo isso, eu falei, eu tô, modéstia à parte, no melhor lugar para ser católico no mundo, não é nem no Brasil, no mundo. No mundo, né? Eu falei assim, eu tenho certeza que se eu der mole nisso, se eu morrer, Deus vai me cobrar muito por causa disso. Meu filho, eu te levei lá para o melhor lugar e você não virou católico? Né? Vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. Mas como você falou, assim, em relação à tradição, eu comentei um dia desse com um amigo meu. Eu acho que todos os protestantes que estão se convertendo ao catolicismo, eles estão se convertendo à tradição. Sim. Porque, pô, eu não consigo conceber, entendeu? Um cara que é protestante, ele vê uma missa a missa afro, fala, nossa, cara, achei a tradição católica. É disso que eu tô sentindo falta. Não, pô. Continua lá, né? Continua protestante. Exatamente. Vai mudar pra quê? Exatamente, tipo assim, cara, eu acho até que muita gente que se converte e vai para uma igreja, e pelo que, porque acho que a maioria, ou todo mundo que está se convertendo recentemente, é por causa de estudar. Estou estudando aqui sobre igreja, descobri que a igreja católica está certo. Esse cara, quando ele vai para a igreja, o que ele espera encontrar lá é o que está no livro, e o que está no livro não é o que está na missa nova, infelizmente. Entendeu? Mas foi assim, foi decisivo, realmente. Tipo assim, se eu tivesse tido todo esse entendimento num lugar onde não tivesse a administração apostólica, talvez eu demoraria mais para tomar a decisão de ir. Né? Talvez eu não conseguiria ficar muito tempo mais na igreja protestante por tudo que eu já estava entendendo. Mas ia ser muito mais difícil, muito mais difícil. Uhum. Que eu ia ter que ter um incômodo, por exemplo, de chegar para as minhas filhas e falar assim, olha, infelizmente, a gente sabe que é assim. Ó, o que o padre falou na missa hoje não é assim não, tá? Na verdade é assim. Vamos esquecer, né? Vamos voltar. Agora, a gente vê muito disso, assim, muitas pessoas que relatam a respeito desse espantalho que se cria dos católicos, né? Porque ser católico, na verdade, nós pensamos assim que seria o mais natural, né? Na verdade, é a igreja que nosso Senhor fundou e tudo mais, mas só que as pessoas vão criando esses espantalhos, né? E aí, acreditando nas histórias lá dos professores militantes e tudo mais, e pessoas, assim, algumas vezes
desinformadas, mas outras vezes muito bem informadas e assim de caso pensado para destruir a igreja, né? Que acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Colocando assim e vocês têm aí essa grande alegria nesse detalhe, assim que não é um detalhe, é algo muito importante, é a igreja que todo mundo conhece carinhosamente como a igreja do Padre Geraldo, né? Sim. Que é um caso à parte também, né? O Padre Geraldo, Sim, assim... o Padre Geraldo é um caso à parte. Eu brinco que... Ele não vai ver isso aqui, então eu posso falar. Eu brinco que no dia que se eu souber que ele está perto de morrer, eu vou vou marcar uma confissão, vou cortar um pedacinho da batina dele e vou guardar no bolso, porque vai virar relíquia com certeza. Porque, não, sério, assim, Foi, né? O que nos chamou muita atenção foi a homilia, né? A pregação do Padre Geraldo, né? Ele sempre muito certeiro e com muito amor à palavra de Deus, coisa assim que a gente como protestante imaginava que católico tinha. Exatamente. Quando a gente foi, né, acompanhando cada pregação dele, a gente foi constatando cada vez mais isso. Além de ter muito conhecimento, muito amor também à palavra de Deus e à prática da vida cristã, né? Porque na igreja presbiteriana, por exemplo, normalmente era uma pregação muito bonita, com uma retórica muito bem construída, muito agradável de ouvir, mas a vida prática faltava. E, principalmente, né, a questão assim, do fim de todas as coisas, né, a questão do céu e do inferno. Isso a gente foi encontrar de novo, né, foi na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi no Padre Geraldo, que eu voltei para casa, a primeira coisa que eu falei para a Débora, há quanto tempo você não ouvia uma mensagem sobre céu e inferno? Eu não lembrava, tipo assim, não lembrava mesmo. As mensagens eram temáticas. Hoje vamos estudar... Não, livro não. Por que Jesus falou levante e anda para a menina e não falou, sabe? Beleza, como um estudo, ele é bacana. Mas assim, cara, eu fiquei muito feliz e surpreso. Exatamente de assim, porque, igual ela falou, tipo assim, a gente não sabia nada, não conhecia nada. E isso foi final de 2019, por aí? Que vocês foram a primeira vez lá no Padre Geraldo? Não, foi início de 2020, não foi? Foi início de 2020. Anotado, porque foi assim, uma uma data memorável. Acho que foi início de janeiro de 2020, foi bem no início de 2020. Ainda antes da pandemia? Não, na pandemia. Não, a gente recebeu o sacramento no dia 31 de janeiro. Sim. Então a gente foi um pouquinho antes. Acho que foi, mas deve ter sido assim, dia 10 de janeiro, por aí. Parece que tem um comentário ali, Carol. Você quer colocar para a gente ver o que é? Tem dois comentários, ó. Doutora Tânia Lopes Brum, especiais. Olha quem fala, ela outra especialíssima, né? E aqui o Felipe, eu nasci protestante e me tornei católico. Louvado seja Deus, Felipe, muito bom. Para sempre seja louvado. É isso mesmo.